Olá, sejam bem-vindos ao Português na Escola. Eu sou a professora Grace e hoje nós vamos ver o plural dos substantivos simples. As palavras terminadas em vogal, né, quando a gente vai colocar no plural, a gente acrescenta S ao final da palavra, tá? Amigo, amigos, mesa, mesas, ela, elas, você, vocês, cadeira, cadeiras, e todas as palavras terminadas em vogal, a gente acrescenta S, tá? Depois, os substantivos terminados em L, tá? AL, EL, OL e UL, nós vamos trocar o L por IS. Por exemplo, normal, normais, anel, anéis, anzol, anzóis, azul, azuis. No caso aqui, né, você pode se perguntar por que tem esse acento. Porque como são vogais abertas na pronúncia, né, quando a gente passa para o plural, pela regra, vai com acento, né? É anel, então fica anéis. Se você coloca, por exemplo, a palavra provável, né, que é fechado, quando você pluraliza prováveis, aí vai sem acento, tá? Substantivos terminados em L, no caso IL, né? Quando termina em IU. Nós temos duas formas de fazer o plural, tá? Uma é, quando a última sílaba é a sílaba tônica, tá? Nós vamos trocar o L pelo S. Por exemplo, barril, barris, Brasil, brasis, infantil, infantis. E quando a última sílaba ela é átona, isso vocês vão identificar fácil porque a anterior vai estar acentuada, nós vamos trocar o iu pelo eis, tá? Então, fácil, fáceis, difícil, difíceis. Vamos lá para outra regra. Substantivos terminados em M. Nós vamos substituir o M pelo NS, tá? Então, temos ali álbum, álbuns, bom, bons, uns, algum, alguns. Substantivos terminados em N. Aqui não é tão comum, porque é mais difícil você ter palavras em português terminadas em N, tá? Mas, no caso das palavras que são terminadas em N, nós temos duas formas, tá? Nós podemos fazer somente acrescentando S ou acrescentando ES. Então, ali, por exemplo, a gente tem abdômen. Pode ser abdômenes ou abdômenes. As duas formas estão corretas. Substantivos terminados em R ou Z. Você vai acrescentar ES ao final da palavra. Mulher, mulheres. Olhar, olhares. Né? Rapaz, rapazes. Capaz, capazes. E aqui é importante marcar a diferença com o espanhol, né? Porque as palavras terminadas em Z, em espanhol, quando se pluralizam, se troca o Z pela letra C de casa, né? Então, por exemplo, capaz, em espanhol, ficaria capazes. E em português isso não ocorre, tá? Em português se mantém a letra Z, simplesmente se acrescenta ES. Então, capaz, capazes, com Z, tá? Substantivos terminados em X. Quando as palavras terminam em X, tá? É invariável. Sim, a palavra se mantém igual. O que vai variar, por exemplo, é o artigo, né? O tórax, os tórax. É uma palavra que vocês não conhecem muito, né? Mas que é mais antiga, hoje em dia já não se usa mais. O fax, né? O fax, os fax. Substantivos terminados em S, né? As palavras terminadas em S, elas têm duas formas de plural, tá? Uma é quando as palavras são monossílabas, né? Como, por exemplo, a palavra mês, que ficaria meses, nesse caso aí vai perder o acento, né? Ou quando é oxítono, a última sílaba é a sílaba tônica, como, por exemplo, francês. Francês, franceses. Perde o acento também, né? Mesma coisa com português, com inglês, né? Com chinês. Ficaria chineses, portugueses, ingleses, tá? E a outra forma é quando as palavras
são paroxítonas, né, que é a penúltima sílaba tônica, a penúltima sílaba é a tônica, ou proparoxítonas, que é a antepenúltima sílaba, no caso de ônibus, né, ônibus é uma proparoxítona. Nesse caso, é invariável, tá? Como o X. Só vai pluralizar, por exemplo, o artigo. Então, ali eu tenho o ônibus, os ônibus. Substantivos terminados em ão. Bom, aqui a gente tem um pequeno, né, probleminha ou não, porque nós temos 3 formas de fazer o plural, tá? Nas palavras terminadas em ão. Elas podem pluralizar em ãos, ões ou ães. E não tem uma regra para isso específica em português, né? Então, a gente vai pelo conhecimento da palavra, né? Mas, né, os hispanofalantes têm uma vantagem. Em geral, você pode se guiar pelo plural das palavras em espanhol, tá? Ali, ó. Por exemplo, quando em espanhol a palavra pluraliza em anes, em português, em geral, se pluraliza em ães, né? Então, ali a gente tem, ó, alemão, alemães, que em espanhol seria alemanes. Quando em espanhol se pluraliza em anos, em português, em geral, se pluraliza em ãos. Temos ali o exemplo, irmão, irmãos, né? Ali faltou o S, né? Irmãos. Irmãos, que seria hermanos, né? Ou quando se pluraliza em ones, em espanhol, e em português se pluraliza em ões. Por exemplo, ali, ó, opinião, opiniões, que seria opiniones em espanhol, tá? E nós também temos um outro caso, é que palavras terminadas em ão, em que elas admitem 2 ou até 3 formas no plural, tá? Ou seja, tem mais de uma forma no plural e todas são corretas, tem as que a gente usa mais, as que a gente usa menos, mas todas são aceitas. Então, por exemplo, ali a gente tem artesão, né? Que aí não entra a regra do espanhol, né? Porque em espanhol seria artesanos, mas em português pode ser artesães ou artesãos. As 2 formas estão corretas, tá? Cirurgião, cirurgiões ou cirurgiães. Ancião. Aqui tem 3 formas. Pode ser anciãos, anciães ou anciões. Guardião, guardiães ou guardiões. E verão pode ser verões ou verãos, tá? Essas são as regrinhas para o plural do substantivo simples em português. Espero que tenha ajudado vocês. Até mais.